Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mano Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia e por sua aí audiência maravilhosa. Agradecer às técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, né, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu cantarolando? Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Nando. É sempre um prazer estarmos juntos aqui, conversando sobre coisas do Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre aspectos da nossa vida, né? Do dia a dia. Que o Evangelho, Nando, eu sempre falo assim, não é só de domingo, é dia a dia. Dá para entender, né? É isso mesmo. Então, você que está aí hoje, a gente dá um recadinho para você também, para você compartilhar. Se você quiser ouvir esse programa ou assistir, ele vai estar lá no YouTube. Isso, o YouTube tem aquela busca lá, né? Você coloca, aí põe lá, ó, escreve lá, digita lá, Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer lá o símbolo, né? O logotipo do Portal Mundo Maior. Clica em cima, vai aparecer playlist nas listas ali abaixo. Clica em playlist, vai aparecer já os programas. Vai lá, passando com o dedinho para baixo com o mouse, até achar o Alvorada aí para você compartilhar, e ouvir e assistir novamente. Muito bem, então, Toninho, hoje a gente vai trazer do Pequeno Livro das Fábulas, né? Pequeno Livro das Fábulas, que é de autoria do Lauro Henriques Júnior, né? Histórias inspiradoras para você ficar de bem com a vida. E nós vamos trazer aqui hoje a Árvore dos Desejos. Numa das mais antigas histórias da mitologia indiana, um homem já estava peregrinando há dias, quando, sem perceber, acabou entrando no paraíso. Chegando lá, ainda totalmente inconsciente de onde estava, foi se sentar sobre uma das sagradas calpataros, as árvores dos desejos. Basta estar sob uma delas e qualquer desejo da pessoa se realiza instantaneamente. Cansado e faminto, o homem pensou: puxa, queria ter algo para comer. Então, do nada, apareceu um banquete delicioso à sua frente. Enquanto se fartava, imaginou: seria bom ter algo para beber. Aí, imediatamente, surgiram sucos e vinhos refrescantes. Porém, quando ele já relaxava sob a sombra da árvore, bebericando o seu vinho, um pensamento lhe veio à mente. Mas o que está acontecendo? Será que isso é um sonho? Ou há fantasmas por aqui se divertindo comigo? Eis então que lhes aparecem vários fantasmas assustadores. Apavorado, o homem logo pensou:
Estou perdido, perdido, esses fantasmas vão me matar. E foi morto na hora. Para os hindus, o ensinamento dessa história carrega uma verdade fundamental. Nossa mente é como uma árvore dos desejos. Aquilo que pensamos se torna a nossa realidade. É isso mesmo, né, Toninho? Que fábula bacana. Árvore do desejo. Dizem, né, que o cérebro, nosso cérebro, ele tem a aparência de como se fosse raízes, né? Ele tem uma aparência assim de como se fosse uma árvore mesmo, né? E bem nesse local, a gente pode colocar assim como se fosse uma árvore, né? A árvore dos desejos, onde nascem, né, o campo mental, que a gente sabe que não é material, onde nascem os desejos, né, Toninho? Ô, Nando, isso aí, essa fábula é bacana. Eu tenho esse livro, viu, Nando? A hora que você mostrou a capa, eu lembrei até aqui que eu tenho esse livrinho também. Eu já havia lido há muito tempo atrás, mas é sempre bom relembrar. Olha só que interessante, né? Porque a fábula começa assim. Aliás, fábula, né? Só para a gente lembrar, Nando, a fábula é uma alegoria. Quem usava muitas alegorias, sempre usou, foi Jesus, né? De alguma maneira para passar essas ideias para a gente. Que o camarada estava distraído. Primeira coisa, Nando, que é muito importante. A gente às vezes fica muito distraído e a gente acredita em coisas, porque a nossa mente vai para onde a nossa cabeça está indo, né, Nando? Ele está distraído, não percebeu que entrou no paraíso, para começar. Onde que é esse paraíso? É aqui e agora, Nando. É aqui e agora. Aí você fala assim, as pessoas acham que o paraíso é um lugar lá no plano espiritual, ou só nosso lar. O paraíso é aqui agora, onde eu estou, né, Nando? As coisas acontecem nesse momento. E o que você falou é tão bacana, porque o cérebro é isso mesmo, né? Ele está cheio de neurônios, que parecem raízes, né? Eles vão se ligando ali, né? E esses neurônios, de alguma maneira, eles fazem um processo ligado à parte química, biológica, né? Física. É química, física, biológica e isso tudo, né, de alguma maneira, compõe o arcabouço da nossa vida e do nosso corpo. Nando, quantas vezes a gente vê assim as pessoas falarem assim? Eu sempre falo assim: cuidado com o que você fala, porque o pensamento, a palavra e o pensamento gera realidade. As pessoas falam assim, ó, por exemplo, se melhorar estraga. Cara, como se melhorar melhora? As pessoas falam assim, ainda morro disso. Isso, na verdade, de tanta pessoa falar, vira uma realidade. Essa parábola é pródiga em mostrar exatamente isso. Ele foi pensando e tudo que ele pensando fazia, se tornava realidade, né? Então, assim, Nando, a gente vai depois eu pegar um gancho com Jesus, né? Porque Jesus falou assim, ó, conforme for o teu pensamento, assim será o teu mundo. Se os teus pensamentos, seus olhos, né? Na verdade eu falei pensamento, não, são os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu mundo será luz. Porém, se os seus olhos forem ruins, o seu mundo será treva. Mas isso não é só os olhos, é com o pensamento também, né? Então a alegoria é bem legal e é bem bacana, Nando, para a gente mostrar uma coisa interessante. Nós estamos falando de Jesus. O pessoal lá na Índia, que a fábula é uma fábula indiana, eles, por exemplo, talvez não estejam falando de Jesus, estão falando de uma coisa dentro de uma realidade deles. E olha só como Deus, de alguma maneira, nos nutre através de livros, de coisas, para a gente refletir nessa realidade, que é uma realidade, Nando, né? Essa coisa do pensamento, o pensamento gerar realidade é uma coisa fantástica. A gente vê os remédios, né, que a gente toma aí, tem aquele famoso efeito placebo, né? Que você toma o remédio e o remédio não é nem remédio, é farinha de trigo. Você toma um negócio e você se cura de alguma coisa, você está com dor de cabeça, toma aquele placebo que é farinha de trigo, melhorou. E tem o famoso efeito nocebo. O nocebo é o seguinte, você pega a fórmula lá e tem aquelas efeitos colaterais. Aí você toma farinha e lá está dizendo assim, se você tomar esse remédio, vai ter diarreia. O cara toma farinha de trigo e tem diarreia, de tanto que ele acredita. Ou seja, isso é uma realidade, Nando. E a fábula é bem bacana, né? Porque, primeiramente,
Vamos acentuar de novo. Ele estava distraído. É muito importante que a gente não se distraia com os nossos pensamentos. Porque conforme o nosso pensamento for, né, a gente pode cair em grandes armadilhas provocadas por quê? Por nós mesmos, né? Muito bacana, viu, Nando? Bacana a alegoria. É a força do pensamento, né, que a gente às vezes não acredita, mas, pode ver que isso demonstra a nossa capacidade de, eh, conseguir coisas que a gente achava que não poderia conseguir, né. E a gente, acessar situações que a gente acha que não poderia se acessar. Então, o pensamento, ele além da gente ser levado pela fantasia, pela ilusão, também, né, isso nos leva o pensamento também leva a gente para a fantasia, para, esse tipo de coisa de pensamento, esdrúxulos, muitas vezes, né. E leva mesmo, tanto que as obsessões, muitas vezes se geram através desse nosso pensamento que está, eh, ele está sinalizando para o universo, aquele desejo. E o André Luiz fala que desejo já é caminho para realização. Leia lá em Sinal Verde que ele fala sobre isso, sobre o desejo. Então o desejo nasce o quê? Dos nossos pensamentos. E quando a gente menos espera aquilo que a gente ficou até repetindo, pensando e repetindo verbalmente, aquilo passa a se tornar uma realidade. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, para não ser enganado pelo placebo aí, como o Toninho disse aí, né, que a gente acaba, enganando, né, se enganando, né, Toninho? A questão, por exemplo, do medo, né? A questão do medo é um medo relativo. Tem coisas que são medos reais. São medos reais, de coisas reais. Por exemplo, eu tenho medo de ser assaltado. Todo mundo tem medo de passar por um processo desse. Mas quando a pessoa começa a pensar o dia inteiro nisso, cara, para e fica pensando o dia inteiro. Aquele pensamento começa a virar uma realidade. Vira o que? Uma neurose. E, para lá de neurose, uma psicose. Olha só como é que é. A gente conhece pessoas que nem chegam no portão. Que você chama para fazer alguma coisa. Aliás, tinha numa casa espírita que eu trabalhei, né? Tinha uma mulher que falou assim: ah, eu não venho aqui porque é de quarta-feira à noite, tenho medo de ser assaltada. Ela acredita tanto nisso que ela não vai nos lugares, né? Porque ela fica imaginando. E a imaginação dela é tão fértil, né? Que aquilo passa a ser uma realidade, o medo dela. A gente sabe, Nando, de pessoas, por exemplo, que quando você fica com muito medo, a pessoa às vezes perde desequilíbrio do organismo e a pessoa faz xixi na calça. Isso é um fato, né? Então, muita gente já viu, né? Ó, ficou com medo, fez xixi na calça. Às vezes a pessoa está com um pensamento que virou uma realidade na cabeça dela aquilo. E aquilo altera o corpo dela. Olha só que coisa incrível. Uma vez aconteceu isso com uma pessoa conhecida minha. Ela imaginou que tinha uma pessoa dentro do banheiro da minha casa. E da cabeça dela, ela foi lá e ela olhou, e saiu correndo e fez xixi na calça. Era uma calça do meu pai que estava pendurada, cara. Uma calça do meu pai, ela pensou que fosse alguém lá. Mas na cabeça dela aquilo virou realidade. Olha só como é importante a gente não ficar distraído com essas coisas. Ou seja, tá orando e vigiando, orar e vigiar os nossos pensamentos também, né? Com as coisas que a gente acredita, que a gente fala. Essa coisa de que eu falei assim, que as pessoas falam assim, ainda morro disso, é um grande mal falar isso aí. Outra coisa é falar assim, eu não consigo. Quando você fala que não consigo, já está virando realidade. Você pode até falar assim, olha, ainda não consigo, é diferente. Ainda não consigo, mas eu vou lutar e vou conseguir, né? Você pode não conseguir tudo que você quer, mas em boa parte você vai conseguir, né? Dentro das possibilidades, tal, sei o quê. Agora, quando você fala assim, não consigo, você já está determinado. É uma coisa chamada determinismo, né? Então é muito, muito preocupante isso aí. E acho que de alguma maneira, Nando, isso tem a ver com a palavra, com a fé, né? Com a fé. A fé que move montanhas. Eu acredito assim que a fé funciona tanto para as coisas boas como para as coisas que não são boas.
Ah, eu como negócio falo assim, isso vai fazer mal. E faz mal mesmo. Porque a fé, a gente fala que a fé é uma palavra, mas essa fé está dentro de um processo do nosso organismo, da nossa mente, do nosso psiquismo, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso corpo e do nosso espírito, né? Tá tudo junto isso aí, né? Com certeza. Ah, nós, Toninho, somos muito sabotadores de nós mesmos, né? Então, a gente cria com a nosso pensamento, a gente imagina a situação, nos colocamos nela, imaginamos o que até imaginamos o que a outra pessoa está pensando quando não está. Então, aquela pessoa está pensando isso de mim, e às vezes está no ambiente de trabalho, ou familiar, ou social, está pensando isso de mim. Mas como que a gente não consegue governar nossos próprios pensamentos, como que a gente vai governar e saber o que a outra pessoa está pensando? É muito difícil isso. Então, olha onde chega, o nosso pensar, né. E, quando ele fala aqui dos fantasmas, nós é que criamos, que nem o exemplo que você deu, a pessoa achou que tinha uma pessoa lá no banheiro. Nós criamos esses fantasmas, nós geramos eles, eles estão em volta de nós, né, porque nós criamos, porque os nossos pensamentos são criações nossas. E se nós criamos esses pensamentos, eles se transformam em forma-pensamento, e aí vão ficar em torno de nós. Se a gente pudesse ver, talvez a gente se assustaria com os pensamentos que muitas vezes a gente gera. E eles são sinalizadores, porque eles vão ser perceptíveis para outros espíritos, não, às vezes nós não vemos, mas tem espíritos que percebem, tem espíritos que veem, que enxergam. E aí, às vezes, a pessoa acha: "Ah, é um fantasma que está aqui vindo me pegar". É o fantasma que você mesmo criou, né. Depois outros podem se agregarem aí nessa situação, né, Toninho? Exatamente, Nando. Olha, as pessoas falam tanto em obsessor, né? E dão tanto poder ao obsessor, né? E às vezes eu falo assim, por que a pessoa dá tanto poder ao obsessor e não dá poder ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, que está do lado, né? Eu falo assim, se você tem um obsessor, e todos nós temos, Chico tinha, Jesus tinha, todo mundo tem, né? Mas você, em vez de se ligar tanto, dá tanto poder para esse obsessor, que é um irmão nosso, que está fazendo alguma coisa porque ele não sabe fazer diferente, ele está querendo se vingar da gente por algum motivo, por alguma coisa que nós fizemos no passado, ou nessa vida mesmo, né? Mas por que que a gente não dá força para esse anjo da guarda? Porque assim, a gente fala assim, tem fantasmas. Opa, por que em vez de falar fantasma, fala assim, tem o anjos da guarda. Dá poder ao anjo da guarda, que é teu amigo, né, Nando? Os fantasmas são, a gente sempre imagina assim, formas esvoaçantes, né? E vou falar uma coisa, Nando, isso é uma realidade, né? Quando você imagina lá que existe o demônio, aquele ser com chifres, rabo e um tridente, muitas vezes você tem tanto medo disso aí, ó, presta atenção, não estou falando que é sempre, que o seu obsessor pode se manifestar daquele jeito. Por quê? Você tem tanto medo. E o seu medo, o seu ectoplasma, a sua vibração ajuda o quê? A materializar naquele obsessor uma figura daquele jeito. Você lembra, Nando, daquele. Eu não sei se o pessoal assistiu. Quem assistiu é bem interessante. Aquele. Não sei se assistiu o filme do Harry Potter, onde tem tinha lá os dementadores que iam atacar o Harry Potter. Não sei se você assistiu, mas assim, eram umas figuras assim que pareciam obsessores. Chamavam dementadores. E aí ele tem muito medo dos dementadores. E como ele tem muito medo, ele dá força para esses dementadores. Eles se alimentam do medo dele, né? Aí tem um professor que fala assim: quando eles vierem, faça um pensamento, crie alguma coisa que seja engraçada. Aí, por exemplo, tem um garoto lá no filme que ele tem medo de aranha gigante. Ele morre de medo de umas aranhas gigantes que tem no filme, né? Aí o professor fala assim: inventa alguma coisa engraçada. Aí ele imagina aquela aranha cheia de perna com um monte de patinho.
E o patinho fica assim, aqueles patinho, né? Fica escorregando, a areia cai, acaba sendo uma coisa engraçada, né? O Harry, nos Dementadores, ele imagina o Dementador com uma cara de palhaço. O professor ajuda ele a mentalizar isso, né? Ou seja, não é que você vai debochar do obsessor, mas por que que dá tanta força para essa pessoa, né? Vamos dar força para o nosso anjo da guarda, né? As pessoas acreditam mais no demônio do que em Jesus, às vezes. E a gente sabe que demônio não existe. Mas na cabeça das pessoas, as pessoas têm tanto medo que elas mentalizam isso, e isso de alguma maneira passa a ser uma realidade na cabeça da pessoa. Ela sempre imagina aquilo, né, Nuno? Verdade. Nessa, aqui nessa fábula é interessante que é, existe a árvore, né? Essa árvore é uma árvore de desejo e que ela, né, responde imediatamente ao nosso desejo. Mas olha só como somos. O que a gente pede de imediato, né? Coisas que a gente quer ali, naquela hora. Então, o que que ele queria naquela hora? Ele estava com fome. Então, ele não podia ter esperado um pouco e pensado: poxa, mas isso aqui é árvore de desejo? Isso aqui eu vou conseguir alguma coisa? Eu já, quando ele já conseguiu a primeira coisa, ele já devia ter se, né, ligado, né? Poxa, então, assim também a gente tem que lidar com os nossos desejos, de não querê-los imediatamente, porque imediatamente isso pode não nos fazer bem, porque a gente precisa primeiro pensar, elaborar esse pensamento, construir, ter alicerce, ter raízes, usando a imagem da árvore. A gente não pode já querer, por exemplo, as pessoas falam assim: "Ah, se eu ganhar na Mega Sena que eu vou fazer isso, isso e aquilo". Mas ela nem ganhou ainda e já está decidindo imediatamente o que vai fazer, né. Então a gente precisa, para o controle, como nossos pensamentos são, a Joana de Angelis fala que a gente, gera 95 pensamentos por dia, olha só, é uma abundância, uma riqueza, né, que a nossa mente, né, há uma possibilidade que a nossa mente tem. Aí a gente tem que se preocupar em não querer aquilo que, uma árvore de desejo pode nos dar, uma lâmpada de Aladim pode nos dar, né, porque isso não é saudável, a gente querer a coisa, imediata, aquilo que primeiro já nos apurrinha, porque a gente precisa pensar em outras coisas que são mais importantes na nossa vida, né, Tony? Sim, Nando, tem uma passagem onde o Pedro, o apóstolo Pedro, é, ele é chamado por um centurião. Eu não lembro agora o nome do centurião, é um centurião romano lá. E o centurião é um camarada, pelo que falam, é uma pessoa honrada, muito correta, e chama o Pedro. E o Pedro vai até ele e fala assim: por que você me chamou? Por quê? Para que você me chamou? E aí o Emmanuel, numa lição de um dos livros aí que a gente leu, fala assim: vamos supor que você chama esse emissário do Cristo, Pedro, agora. E o Pedro aparece para você. Você vai falar o que para ele? Por que que você me chamou? Para que você me chamou? E eu fico pensando assim, que papo que nós vamos levar com o Pedro, Nando? Será que nós vamos falar assim, ah, eu tô com problema de dor aqui na coluna, como é que eu faço? Aí eu tô falando assim, ah, eu tô com problema de dinheiro, cara. Ah, eu tô com problema com a minha mulher, como é que eu faço? Né? Ou seja, será que a gente compreende a nobreza da oportunidade de encontrar com uma entidade dessa para falar alguma coisa mais séria, mais ampla? Como o Nando falou, em vez de pedir, ah, eu quero um hambúrguer, né? Pedir alguma coisa assim, Pedro, você falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que eu posso fazer isso, né? Olha, Pedro, eu estou com dificuldades de lidar com as pessoas. Eu acredito que a responsabilidade é minha. Você tem alguma dica para me dar, para eu mudar meu pensamento, meu sentimento?
Porque a gente vai pedir, né? Eu lembro numa passagem lá do João Evangelista, né? Ele estava preso na ilha de Patmos lá, né? E ele fala assim, ele faz uma oração, Nando. Ele estava velho, doente, era escravo dos romanos. Os romanos não sabiam que ele era o João, porque se soubesse que ele era o João, já tinham matado ele. Mas ele estava lá camuflado, ajudando as pessoas ali, dando força, né? Aumentando a esperança das pessoas. Ele mantinha cartas. O pessoal levava cartas dele, né, para incentivar as pessoas, né? E ele estava ali praticamente cego, doente, preso. E ele pede na oração para Jesus, ele fala assim: Senhor, ajuda a tirar a escuridão do meu coração. Ele podia pedir para quê? Para ser liberto, para tirar a doença dele. Não, ele pede, olha, ajuda a tirar a escuridão do meu coração, porque ele sabia que ali o que ele tinha que mudar não era nada de fora, era o interior dele. Então eu fico pensando assim, árvore dos desejos, tá bom. Eu quero encontrar com Jesus. Aí Jesus aparece na minha frente. Eu vou falar o que para ele? Oh, que bom! Né? Que papo que é isso? Eu gostaria que cada um que está ouvindo, gente, refletisse nisso, Nando. Porque isso acontece todo dia, Nando. Isso aí é uma suposição. Lembra que a gente falou? A árvore dos desejos não está lá no paraíso, está aqui, está na minha cabeça, está na cabeça do Nando, de cada um de nós. Você pode falar com Jesus todo dia. Que conversa que você tem com Jesus? Porque você fala uma coisa para ele, aí ele vai responder. Será que a resposta que ele vai dar é a que eu quero? Ou eu falo assim, Jesus fala assim, olha, você tem que perdoar. Eu falo assim, isso não. Isso eu não quero. Então é uma coisa bem legal, porque a árvore do desejo está no nosso dia, né, mano? No dia a dia, nas nossas possibilidades diárias, toda hora. A gente pode conversar com Jesus a hora que quiser, né? É como eu já vi várias pessoas que têm artistas como fãs, né? E aí, de repente, se vê na frente daquele artista que tanto venerou, que tanto, né? Não consegue falar nada, né? Então, é isso que a gente precisa contemporizar aí dentro de nós mesmos, né? Temos que trabalhar de forma a não criar ilusões, fantasias. A gente precisa pisar no chão, né? A gente precisa viver o hoje. Se a gente leva a coisa muito lá para frente, na imaginação, a gente não está vivendo o dia de hoje. E a gente nem sabe como que é amanhã. E está criando em cima daquele amanhã. Expectativas, ansiedade, tudo em cima de algo que a gente está imaginando, colocando. E aí depois vem o quê? As frustrações. Aí a gente se frustra, aí a gente não consegue realizar aquilo que aquele castelo de areia que a gente construiu, né? Ele se desmorona, ele é feito de quê? De areia. Então a gente precisa ter o pé no chão, né? Os desejos precisam ser de acordo com a extensão dos nossos braços, né? Não além, porque além a gente não alcança. Então a gente precisa pensar muito bem o que com estamos fazendo com nossos desejos, né, Toninho? E isso é tão real, Nando, que você assim, quando você faz uma comida, por exemplo, se você acredita que você está colocando uma energia de amor naquela comida, que aquela comida vai ser enriquecida, aquela comida vai ser enriquecida por bons fluidos que você tá. Agora, se você está nervoso, está irritado, sei o que, você fala assim, vou fazer essa porcaria, não sei o que, né? Eu lembrei tem um frei, Nando, que ele viveu na época de Francisco de Assis, teve contato com Francisco de Assis, era o chamado Frei Bolinha. O Frei Bolinha, ele era um camarada muito engraçado, simples, muito, mas tinha um coração muito grande, uma bondade muito grande. E ele saiu para pregar, o Francisco de Assis mandou os seus discípulos, né? Ele não tinha nada para oferecer. Mas ele tinha uma túnica, e a túnica dele estava meio velha, e saíam umas lãzinhas assim, né? Então ele pegava aquela lãzinha e fazia uma bolinha. E quando a pessoa estava doente, ele fazia uma oração e mentalizava naquela bolinha um remédio e dava para as pessoas. E as pessoas que tinham fé se curavam daquela coisa, melhoravam da coisa. Ele foi chamado do Frei Bolinha, né? E olha só que interessante, ele usava da túnica dele.
né? Olha o pensamento, ele colocava um pensamento positivo naquilo, como se aquilo fosse um remédio, e virava um remédio, Nando. Por isso que eu falo assim, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, se você começar devagar, você se perde. E ainda mais nesse campo, nesse monte de campo, esses campos energéticos que nós temos em volta de nós, né? Que tem o campo da tristeza, do ódio, da melancolia, do dissabor, da traição, né? Você se perde nesse oceano energético. Então, a nossa cabeça, a gente precisa estar sempre meio refletindo, orando, vigiando nossos pensamentos para que a gente não caia nisso aí. Porque senão você, de repente, você começa a odiar, porque você entra nesse campo, né? Você começa a acreditar que não vai dar certo, que o mundo vai acabar amanhã, sabe? Vira uma neurose, né, Nando? É muito importante a gente estar atento a isso. Toninho, você me fez lembrar aí, o Frei Bolinha, me fez lembrar o Frei Galvão, que é o Frei Galvão, que é também franciscano, né? E eu sei que um dia eu fui visitar o presépio e o museu que tem lá na igreja do Frei Galvão, aqui na Luz, no bairro central de São Paulo. Todo ano eles também montam um presépio italiano maravilhoso lá. E lá as freiras, até hoje, elas fazem uma bolinha de papel, e é como se fosse uma pílula, né, então fazem lá orando, com oração, tal, e muitas vezes muitas pessoas já se curaram de várias enfermidades com essa bolinha de papel, né, Toninho? Então, são as famosas pílulas do Frei Galvão, que é o quê? Uma bolinha de papel, Nando. Né? Ele começou a fazer esse processo e ele tinha fé nisso. As pessoas que tomam acreditam nisso, não fica pensando que é um papel. É um medicamento, porque aquele medicamento ali, aquilo tá imantado, tá, né? Enriquecido com bons fluidos, boas, né? O Chico sempre falava, né, Nando, que quando ele ia na igreja, assistia à missa, na hóstia, ele via os espíritos que iam ali e colocavam elementos naquela hóstia, né? Então, a água benta também, a espiritualidade trabalha na água benta, trabalha na hóstia, né? Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, né, Nando? E as pessoas que pegam a hóstia, a pessoa, a hóstia, não respeita também. A pessoa coloca a hóstia, se ela imaginar Jesus dentro dela, se ela começar a traduzir a Jesus através das suas atitudes, dos seus pensamentos e sentimentos, aquilo funciona, não importa, né? É aquilo, deixa a pessoa, é assim mesmo. Ali naquela hóstia, com certeza, tem elementos que vão fortalecê-lo na sua fé, na sua vontade de mudar, né? Que é o mais importante. Tem que ter fé. Não adianta você tomar a hóstia. Isso é muito importante dizer, né? Ah, eu tomo a hóstia, já não, vou me curar. Não. A hóstia potencializa o quê? Assim como a água magnetizada, né? Água fluidificada que a gente fala, potencializa as nossas vontades, né? Vontade de mudar, de alterar, de se melhorar, né? É um benefício que a gente tem desde que a gente queira mudar. A primeira coisa é querer mudar. É isso aí. Então, com essas palavras aí do Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada, né? E aproveitar essas energias que virão aí pelo astral, pelos benfeitores espirituais. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibração aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, aproveitando as energias que circulam agora em torno de nós, trazidas pelas mãos dos trabalhadores da luz, benfeitores e emissários de Jesus. Que essas energias possam estar chegando no nosso campo mental, esse campo que hoje estamos trazendo aqui, quando o texto desta fábula nos fala sobre, não é, a nossa imaginação, sobre os nossos desejos, sobre as criações do nossos pensamentos. Que nós possamos aproveitar que temos essa capacidade de elaborar um pensamento, que ele possa ser elaborado com amor, que ele possa ser revestido com amor, que ele possa ser liberado com amor, porque com certeza aquilo que pensarmos diante do universo, o universo nos trará. Por isso nós temos o compromisso e a responsabilidade do que pensamos.
Por isso, amigos espirituais, com a experiência de espíritos mais antigos que nós, possam nos ajudar nesta construção de pensamentos. Assim também, que nós possamos nessa hora usar esses pensamentos e revesti-los de amor em direção àqueles corações, àqueles pensamentos que estão perturbados, aqueles pensamentos que estão aflitos, aqueles pensamentos que estão desesperados e que não encontram uma solução das suas questões e seus problemas. E nesse instante, esses benfeitores, emissários de Jesus, possam chegar até esses nossos irmãos com os seus pensamentos. Amado Mestre Jesus, queremos nessa oportunidade de bênçãos que chegam até nós nessa hora, dividir com tantos outros irmãos, por tantos lugares, pelos lares dos nossos familiares e entes queridos, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, daqueles que vivem na nossa cidade, no nosso país, aqui na América do Sul, Central e do Norte, na Europa, na Ásia, no Oriente, na África, na Oceania, em todos os locais do nosso planeta, a tua luz e bênção, Jesus, possa chegar. Assim então, querido amado Mestre, estejas conosco, alimentando e abençoando os nossos pensamentos, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja, amado Mestre Jesus. Muito bem, aí depois da prece, né, e da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aí falando do Clube Amigos da Boa Nova, uma forma de você colaborar com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Entre em contato já a partir do site, ó, amigosdaboanova.com.br, ou dos telefones 0800 12 018 38, ou através do fixo na região da Grande São Paulo, 11 2458 3214, e também pelo WhatsApp, né, pelo seu smartphone aí, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que você pode fazer até uma doação aí durante o programa. É o 11 97261 0272. Faça aí a sua doação, sua colaboração, para que os nossos irmãos que estão aí em determinados pontos do planeta possam ouvir e assistir esse programa, né, como você está assistindo e ouvindo nesse instante. Toninho, então, essas fábulas, essa fábula, né, ela é muito rica, né, que os nossos irmãos hindus utilizam para trazer para nós, clarear essa questão dos nossos pensamentos, do que nós pensamos, né, Toninho? Isso, e acentuando, Nandor, que você vê como Deus ele está em todos os lugares, né? Foi o que nós falamos. Jesus fala de uma outra maneira, um pouquinho isso, mas também é. Lembrei de um caso interessante, Nando. Eu vou lembrar mais ou menos, né? Que assim, de uma mulher que foi até o Chico e estava com muita dor de cabeça. A dor de cabeça muito grande. Acho que você lembra dessa história, né? E o Dr. Bezerra, espírito, vai e tira uma substância assim escura da cabeça dela, que é uma substância que parece uma bala, coisa assim mais ou menos, né? E aí o que acontece? O Dr. Bezerra explica que ela teve uma discussão muito séria com o marido. Eles brigaram e o marido imaginou dar um tiro nela. Imaginou dar um tiro nela. E como se a mente dele formasse uma realidade e desse um tiro na cabeça dela. Aí você fala assim, mas por que ela foi atingida por isso aí? Porque ela também estava com raiva do marido e pensando pensamentos ruins. Ou seja, ela estava na mesma sintonia do marido, de raiva. Então, olha só, ele mentalizou uma coisa e aquilo foi como se fosse realidade e foi se instalar no cérebro dela. E só aconteceu porque ela também estava com raiva do marido e de repente estava com sentimentos também de matar o marido.
né? Olha só que coisa de louco, Nando. Como o nosso pensamento pode gerar esse tipo de coisa. Então é muito importante a gente, na hora que a gente tem uma discussão, não imaginar coisa ruim, não desejar nada de mal para as pessoas, para ninguém, nem para mim, para ninguém. Olha, Nando, nessa época, a gente tem visto, né, nessa época da eleição, as pessoas se degladiaram aí com pensamentos ruins, né? Isso criou uma psicosfera muito ruim. Nós estamos se vendo agora chuva em excesso, ciclone, é, o Rio Negro lá secando, né? Altas temperaturas, as coisas estão alteradas. Por que é isso aí? É a nossa psicosfera que está reagindo. É claro que a gente tem as questões de alteração da natureza, né? Desmatamento, uma série de coisas, mas não é só isso. Nós emitimos essas coisas para a natureza, né? De alguma maneira, tudo isso fica aí na psicosfera. Pensamentos ruins, de ódio, de revanchismo, né? Precisa parar e pensar um pouquinho nisso. Como é que a gente está poluindo a nossa mente e o ambiente onde a gente vive, né, Nando? Que é muito importante a gente repensar nisso. E a responsabilidade de quando a gente alveja alguém, né, que eu falo dos dardos, né, que a gente envia através dos pensamentos, é assim, quando a gente atira, a gente vira alvo. Então a gente tem que pensar nisso, porque o universo ele na complexidade do universo, ele é perfeito. As leis que nos regem são perfeitas. Então, ele instalou aquela bala na cabeça da mulher, na mente dela, com certeza ele ali, naquele exato momento, ele também virou alvo, porque tudo acontece de forma que no universo as coisas elas funcionam assim, né, Toninho? Então, olha, Nando, é quase certeza que ela também pensou alguma coisa parecida. Como ela pensou, ela se tornou alvo também, né? Porque ela também estava sendo responsável por aquilo, né? Esses dardos magnéticos de pensamento são realidades, né, Nando? Quando a gente, como o Nando falou, o universo é uma caixa de ressonância. Eu jogo uma bola amarela, ela volta a bola amarela. Volta para mim. Então vamos pelo menos ter um pouquinho de inteligência para não fazer isso, para não prejudicar a nossa vida e nem a vida de ninguém, né? É aquela questão, como é que eu faço isso? Tenha compaixão, todos nós temos nossas falhas, ninguém é dono da verdade, né? E assim a gente vai melhorar o mundo, a partir do nosso mundo interior, das pessoas que cercam a gente, e aí espalhando, né? Uma vibração de harmonia, de paz, de tranquilidade, de esperança para o mundo, né? Que é muito importante. Com certeza. Então, olha, a gente trouxe aqui hoje o pequeno livro das fábulas, né? Falamos aqui da árvore, né? Essa árvore dos desejos, né? E realmente são situações que acontecem conosco quando a gente emite para o universo desejos, pensamentos, vontades nossas. A gente tem que tomar o devido cuidado para não sofrer as consequências. Muito bem, então, Toninho, gratidão a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, agradecer também ao Toninho pela disponibilidade, agradecer a todos e a todas, e esperamos você lá no próximo programa Alvorada, e, né, estará no ar aqui pela Rede Boa Nova de rádio e pela TV Mundo Maior. E o Toninho, então, se despede de nós, também com aquela melodia de sempre, né, Toninho? Obrigado, Toninho. Isso, desejando gratidão, Nando, gratidão a todos, né? Desejando muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia com o universo de Deus, que o universo de Deus é amor. Nós é que desequilibramos as coisas, né, Nando? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.